Olá, eu sou o Victor Emanuel Guimarães da Silva. Hoje irei apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado de Perfil da População de Profissionais de Saúde do Hospital Universitário de Brasília com infecções por SARS-CoV-2 oligossintomáticas, sob orientação da professora Jane Braz Duarte e que foi realizado no Hospital Universitário de Brasília. Para iniciar, gostaria de apresentar essa fotomicrografia do vírus do SARS-CoV-2, que foi o agente etiológico da Covid-19, doença que surgiu no final de 2019, na província de Wuhan, na China. Situação que foi declarada pandemia em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde. Tal vírus é da família dos coronavírus, que possui seu nome em referência à sua similaridade à coroa solar. Para avaliar a epidemiologia da Covid-19, é importante falar sobre as variantes de preocupação. A variante Gama foi identificada primeiramente em janeiro de 2021, seguida da variante Delta, identificada em julho de 2021. A variante de preocupação e que apresentou maior alteração da curva de infecções pura foi a Ômicron, apontada em dezembro de 2021 e teve seu pico no mês seguinte. Outras variantes e subvariantes tiveram sua importância na epidemiologia das infecções e da mortalidade, tal como na severidade da doença, como pode ser observado no mês de janeiro de 2022, por exemplo. Nesse contexto, as vacinas tiveram importância na prevenção dos casos mais graves da Covid-19. Nesse cenário, elas foram desenvolvidas em diversas plataformas e tecnologias, entre elas as de vírus inativados, como a Coronavac, vetor viral com a da AstraZeneca e da Janssen, e de forma inédita com a tecnologia de RNA mensageiro da farmacêutica Pfizer. Assim, o objetivo geral desse trabalho foi de descrever o perfil da população com infecções oligossintomáticas causadas pelo SARS-CoV-2 em profissionais de saúde do HUB vacinados contra a Covid-19, que fazem parte do estudo Sevacov-Pro, correlacionando com estilos de anticorpos específicos para o vírus e avaliações das variantes de preocupação. Os objetivos específicos desse trabalho foram de descrever o perfil sociodemográfico dos profissionais de saúde do HUB vacinados contra a Covid-19, de avaliar os títulos de anticorpos anti-RBD dos profissionais de saúde do HUB vacinados contra a Covid-19, de correlacionar os títulos de anticorpos anti-RBD dos profissionais de saúde do HUB vacinados contra a Covid-19 com os episódios de infecções por SARS-CoV-2, de descrever as variantes de preocupação diagnosticadas na população dos profissionais de saúde do HUB. Além disso, os critérios de elegibilidade para a seleção da nossa amostra foi de participantes que fossem profissionais de saúde vacinados contra a Covid-19, vinculados ao HUB, com diagnóstico positivo para a Covid-19 de forma oligossintomática e que fossem maiores de 18 anos. A amostra desse trabalho foi retirada do estudo Efetividade e Segurança das Vacinas Covid-19 distribuídas pelo Programa Nacional de Imunização, um estudo de coorte multicêntrico em profissionais de saúde, Sevacov-Pro. Para análise das dosagens de anticorpos, foi utilizada a técnica do imunoensaio de micropartículas por quimioluminescência, e para a identificação das variantes de preocupação, foi utilizada a técnica de transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase, com a utilização das sondas específicas para cada variante. A análise estatística foi realizada utilizando o software GraphPad Prism 9, sendo que a mediana foi o valor de tendência central e os valores menores que 0,05 foram considerados significantes. O primeiro resultado apresentado no nosso trabalho foi da seleção da amostra, em que o estudo inicial apresentava 840 participantes do estudo Sevacov-Pro. Os participantes vinculados ao HUB foram de 565. Aqueles que não tiveram diagnóstico para a Covid-19 foram de 176, ficando aptos para análise 389 participantes. Um dos nossos critérios era que todos os participantes tivessem que ser vacinados contra a Covid-19. Três participantes não completaram esse critério, ficando aptos para análise 386 participantes. O perfil sociodemográfico que prevaleceu nesse trabalho foi do sexo feminino, com 80,56%, na idade entre 31 e 40 anos, com 34,19% da nossa amostra, com a etnia e cor autodeclarada branca, com 47,40%, com grau de escolaridade e especialização, com 43,52%. A profissão mais prevalente foram dos técnicos de nível médio, com 37,04%. A renda domiciliar foi de 5 a 10 mil reais, com 31,34%. Nossos resultados: iniciaremos com a ativação de anticorpos neutralizantes SARS-CoV-2 anti-RBD.
Para análise das titulações de anticorpos, foram feitas visitas identificadas pela letra V e por seu número, em que a V1 era a visita inicial do estudo em que todos os participantes foram submetidos. Já as demais eram visitas de seguimento, em que foram realizadas cerca de 12, 18 e 24 meses após o participante ter recebido a primeira dose da vacina. Em todas as visitas foram coletadas amostras sanguíneas para tal titulação e analisado se os participantes haviam sido infectados ou não para a Covid-19 de forma oligossintomática até aquele momento. No eixo Y é representado titulação de anticorpos quantificada naquela visita. Assim, foi possível verificar na V1 que os participantes que haviam sido infectados de forma oligossintomática tiveram um aumento de 11,70 vezes na titulação de anticorpos comparado com os não infectados. Já na V5, os participantes que não haviam sido infectados apresentaram 1,5 vezes mais anticorpos do que aqueles com infecção. Já na V6, os participantes não apresentaram diferença da titulação de anticorpos entre os grupos. Na V7, 24 meses após a primeira dose, todos os participantes desse estudo já haviam sido infectados para a Covid-19 de forma oligossintomática, não permitindo a análise estatística. Uma hipótese para explicar esse fenômeno é que as titulações de anticorpos neutralizantes poderiam ser aumentadas mais em relação à imunização gerada pela vacina do que aquela causada pela resposta natural a uma infecção pelo SARS-CoV-2. Após os resultados apresentados, para verificar tal hipótese, foi explorados fatores envolvidos que pudessem alterar as titulações de anticorpos entre as visitas. Com isso, a vacinação foi levada em consideração e foram realizadas outras análises. Assim, nossa primeira pergunta foi se a quantidade de doses recebidas interfere na titulação de anticorpos anti-RBD dos participantes com ou sem Covid-19 e oligossintomática diagnosticados na V1. Nós podemos identificar que aqueles participantes que haviam recebido 3 doses da vacina e ainda não tinham sido infectados tiveram a titulação de anticorpos 125 vezes maior em relação àqueles com apenas 2 doses da vacina. Já nos participantes que haviam sido infectados para a Covid-19 de forma oligossintomática, aqueles com 3 doses da vacina apresentaram um aumento da titulação de anticorpos 9 vezes maior em relação àqueles com apenas 2 doses da vacina. Na visita de segmento 6, não havia diferença das titulações de anticorpos entre as doses da vacina nos participantes sem Covid-19. Nessa visita, nos participantes com Covid-19, aqueles que haviam recebido a quarta dose apresentaram titulação de anticorpos 1,24 vezes maior em relação àqueles com apenas 3 doses. Na V7, todos os participantes já haviam sido infectados para a Covid-19. Neste contexto, a análise feita nesses participantes demonstrou que apenas aqueles que receberam a segunda dose de reforço apresentaram titulação de anticorpos 1,4 vezes maior que aqueles com apenas a primeira dose de reforço. Esses resultados mostraram que as doses de reforço não induzem apenas um aumento das titulações de anticorpos, como também auxilia na prevenção da queda ao longo do tempo, mesmo quando o participante apresentava infecção para a Covid-19. Com isso, para a avaliação das variantes de preocupação para o SARS-CoV-2, nós identificamos as variantes de preocupação em uma subpopulação de nossos participantes e adicionamos em uma linha do tempo. No mês de março e abril de 2021, foi identificado um participante em cada mês com a variante Gama. No mês de agosto de 2021, podemos identificar a variante Delta em nossos participantes. Porém, o pico das infecções de forma geral foi em janeiro de 2022, em que houve identificação de um participante com a variante Delta e 12 com a variante Ômicron, a mais prevalente nesse estudo, e que se manteve nos meses subsequentes, com 6 aparições no mês de fevereiro, 1 em março, abril e maio, seguido novamente para um pico em junho de 2022, com 6 participantes identificados para a Ômicron e 1 para a Delta. A variante Ômicron foi identificada também no mês de novembro, com 2 participantes, e em dezembro de 2022, com 1. Para análise dessas variantes, os participantes precisaram ser testados no HUB. Devido à aparição de altos testes, dificuldades tecnológicas e orçamentárias, nem todos os participantes puderam ser avaliados. Dessa forma, concluímos que os nossos dados demonstraram que as doses de reforço aumentam os títulos de anticorpos neutralizantes anti-RBD, independentemente da infecção prévia por SARS. Assim, agradeço a minha orientadora, ao UNB, ao HUB, à rede EBSER, ao SUS, ao Programa de Iniciação Científica do HUB e a todos que fizeram esse momento ser possível, aos espectadores e a todos os participantes desse estudo. Obrigado.